Estaremos mais uma vez no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos lá. Eu gostaria que todos os irmãos acompanhem suas Bíblias. Não é o fato de nós lermos a Bíblia, abrirmos a Bíblia, não significa que a pessoa que está falando à frente esteja falando a verdade. Muitos, durante muitos séculos, foram enganados, porque a pessoa abria uma Bíblia e lia um pedacinho e falava o que bem entendia. E esse problema continua até hoje. E principalmente os brasileiros, eles têm um defeito muito grande de não conferirem o que está sendo falado. E cabe a vocês, para vocês não serem cúmplices, né, de algum erro, de alguma coisa errada, conferirem sempre, olharem o texto, observarem se é realmente isso que está sendo pregado, está ali na sua Bíblia. Porque é muito fácil ler um texto e começar a falar coisas que nem está ali. Tá? Então vamos lá, Atos 17, versículo 16 em diante. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, Atos 17, versículo 16 em diante. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e entre os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que nós possamos meditar. Vocês com certeza já passaram na frente de uma agência de turismo, né? Uma agência de turismo. E quando nós passamos na frente de uma agência de turismo, nós começamos a ver aquelas imagens dos países onde a agência está vendendo passagem. E você vê lá que a agência vende passagem para a Itália. E alguns querem conhecer a Itália. Outros compram passagem para conhecerem Israel,
ou compram passagem para conhecer o Egito. E muitas pessoas têm desejo de conhecer a Grécia. A Grécia. A Grécia, se nós formos ler e observar na história, a Grécia é um país fantástico. É um dos países mais antigos do mundo. Entre os quase 200 países, a Grécia é um dos mais antigos do mundo. E se você for pegar e colocar no Google e digitar Ilhas da Grécia, você vai observar que o Google vai te trazer imagens de ilhas fantásticas da Grécia. Se você colocar casas da Grécia, é curioso porque o Google te traz imagens e as casinhas na Grécia praticamente quase todas são pintadas de branco. São pintadas de branco, uma característica da Grécia. E você observa que a Grécia, ela é um país fantástico, antigo, um país bonito, um país ali extraordinário. E quando nós falamos de Grécia, meus irmãos, quando nós falamos de Grécia, há uma questão interessante. Quando você estuda filosofia, os professores dizem o seguinte, que a Grécia é o berço da filosofia. Muitos falam disso, que a Grécia é o berço da filosofia. E lá vem os professores então falarem dos filósofos gregos. E certamente você vai lembrar de algum filósofo grego só na hora de eu estar falando aqui. Tente lembrar de um filósofo grego agora. E lá rapidamente vem na sua cabeça, quem sabe? Platão, Aristóteles, Sócrates. E eu peguei mais dois aqui, Anaximandro e Anaximenes, que são dois filósofos mais antigos ainda do que Platão, do que Sócrates, do que Aristóteles. Mas os três mais famosos filósofos da Grécia, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles são gregos, são desse país. Por isso que os professores dizem que a Grécia é o berço da filosofia. Se eu perguntar para vocês, cite um filósofo da Itália, cite um filósofo da Inglaterra, muitos não vão conhecer. Talvez alguém que tenha lido sobre filosofia consiga encontrar um nome, mas vai ser um nome que é desconhecido por praticamente todos. A questão é que a Grécia é chamada do berço da filosofia com seus filósofos famosos e famosos até hoje. E há uma curiosidade, eu vou ler aqui para vocês essa curiosidade. Anaximandro nasceu em 610 a.C. Preste atenção nesse detalhe, 610 a.C. Anaximenes de Mileto nasceu em 585 a.C. Sócrates nasceu em 399, Aristóteles em 384 e Platão 348 a.C. Todos esses filósofos que eu citei nesta noite, todos os 5 filósofos citados nasceram antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens sábios, homens inteligentes, os chamados filósofos da Grécia. Mas agora vem uma pergunta para nós respondermos. Será que com a filosofia na Grécia, com filósofos famosos, com homens inteligentes, com homens sábios, será que os gregos tinham uma capacidade maior para entenderem quem é Deus? Para saberem quem é Deus pela própria sabedoria, pela própria capacidade? Será que Aristóteles, Platão, será que Sócrates foram capazes e foram nascidos antes de Cristo? Será que eles foram capazes de conduzir os gregos a entenderem quem é Deus? A entenderem como acontece a salvação? Ou, por incrível que pareça, mesmo com filósofos extraordinários, famosos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, será que os gregos eram incapazes de entender quem é Deus, quem é que salva? Note que coisa curiosa. Se vocês observarem no texto, capítulo 17, versículo 16, o texto começa assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas. Esperava quem? Silas e Timóteo. Porque lembra do domingo passado o que aconteceu em Bereia? O Paulo pregou em Bereia, muitos creram, mas o que aconteceu? O pessoal de Tessalônica foi lá incomodar o Paulo, perseguir o Paulo. E o pessoal de Bereia pegou e levou Paulo até Atenas. Seu Paulo, você precisa sair de Bereia. E levaram às pressas Paulo até Bereia.
E lá o Paulo então levaram até Atenas. E o Paulo então ficou em Atenas. Mas como ele saiu às pressas, o texto diz que 2 companheiros dele, Silas e Timóteo, ficaram em Bereia. Por isso que o texto diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, porque ele saiu fugido de Bereia às pressas, e 2 companheiros dele de missão, de pregação, ficaram em Bereia, e ele está agora em Atenas aguardando os companheiros. E olha que coisa curiosa, ele está aguardando os companheiros, e o texto diz que ele está em Atenas. Atenas é uma deusa dos gregos. Ele está na cidade de Atenas. Mas o nome dessa cidade dos gregos, esse nome foi dado por causa de uma deusa, e a deusa da sabedoria. Atenas é a deusa da sabedoria. E eu pergunto para vocês então, será que com grandes filósofos que eles tinham, adorando uma deusa, será que os gregos foram capazes de entender quem é Deus sem o Evangelho? Você rapidamente encontra a resposta no versículo 16, porque nota o que o texto diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Note que coisa curiosa, apesar dos grandes filósofos serem da Grécia, apesar de Paulo estar na cidade que foi dada em nome de uma deusa, o que nós observamos no texto é que Paulo percebe que há uma idolatria dominante na cidade. E aqui, meus irmãos, nós observamos que a filosofia ela não consegue levar uma pessoa a entender quem é Deus por si só. Não adianta, você pode ter os maiores filósofos, mas eles não vão conduzir ninguém a Cristo. Eles não vão conduzir uma cidade a conhecer quem é Cristo sem a pregação do Evangelho. Porque o que o Paulo percebe aqui, apesar de estar na capital da sabedoria, o que ele percebe é uma idolatria que está dominando a cidade. Então eles foram incapazes de conduzir as pessoas a quem é Deus. E isso é interessante, porque nós temos uma resposta bíblica para isso. Por que a filosofia, por que o próprio homem não consegue alcançar e saber quem é Deus? Por quê? Lembra que está escrito lá em Romanos 3,11? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Note o detalhe, Romanos 3,11. Paulo, que estava pregando aqui, ele diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E ele começou a falar dos efeitos do pecado. Os efeitos do pecado, ele começa no 3,9, ele diz que o pecado atingiu tanto judeus como gregos, que todos estão debaixo do pecado. E no 3,10 ele diz: não há justo, não há nenhum sequer. Ou seja, por causa do pecado, não há ninguém que possa dizer que é justo. Todos são pecadores. E no versículo 11 ele diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele está dizendo que o pecado transformou o homem num ser incapaz de entender quem é Deus pelo seu próprio raciocínio, pela sua própria cabeça. É por isso que, incrivelmente, você vai encontrar na Grécia, você vai encontrar os grandes filósofos, mas eles foram incapazes de conduzir o homem a saber quem é Deus, a entender quem é Deus. E hoje qualquer pessoa, ela pode ser a mais inteligente possível, ela não consegue por si só descobrir e entender quem é Deus, se não for através da pregação do Evangelho, da Escritura Sagrada. E se você for ler outros textos, como João 14:26, o Senhor diz: quando vier o Consolador, Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Dizendo que aprender sobre Deus, quem é que ensina sobre Deus? O Espírito Santo. É por isso que Platão, Aristóteles e o Sócrates foram incapazes de conduzir os gregos a adorarem quem é Deus. Porque quem conduz uma pessoa à verdade, a toda a verdade sobre Deus, é o Espírito Santo. Quando o Senhor também diz aos seus discípulos, João 16:13, ele diz que quando viesse o Consolador, ele ensinaria sobre todas as coisas. Ele diz no 14:16 que ele conduz a toda a verdade e ensina sobre todas as coisas. Que isso não é uma obra humana, não vem da própria inteligência humana, não vem da própria capacidade humana, mas isso é feito pelo Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, Paulo deixa claro que o Espírito Santo é dado para que nós possamos conhecer quem é Deus. É por isso que você pode ir para a escola, se nós pudéssemos hoje ressuscitar
tanto o Platão, tanto o Aristóteles, tanto quanto o Sócrates, e pudéssemos colocar alguém estudando com esses 3 grandes filósofos durante 30 anos, depois de 30 anos, a pessoa continuaria ainda sem saber quem é Deus. Porque pela própria capacidade humana, pela sabedoria humana, os homens são incapazes. É por isso que nós temos que entender a importância da Bíblia. É por isso que nós precisamos entender que se o Deus não ajudar o homem não entende o Evangelho, não entende a salvação. Pode morar numa cidade que ela é dada em nome da deusa da sabedoria, pode ter templos com nomes da deusa da sabedoria, Atenas, pode ter os maiores filósofos, mas se não for o Evangelho, não há como uma pessoa conhecer quem é Deus, quem é Cristo e como acontece a salvação. Meus irmãos, para que alguém conheça quem é Cristo verdadeiramente, ela precisa ser ajudada. Deus precisa ajudar o homem. Porque notem, nós confessamos e nós dizemos que o homem é morto nos seus delitos e pecados. Então como é que o morto consegue por si só entender o Evangelho se Deus não o ajudar? E note como Deus ajuda o homem para que o homem entenda quem é Deus. O que Paulo está fazendo em Atenas? Ele está esperando 2 companheiros. Mas o que ele está fazendo de cidade em cidade, conforme nós estamos lendo no livro de Atos? O que ele passa fazendo em cada cidade? Pregando o Evangelho. Paulo sabe que a única maneira de alguém realmente saber quem é Deus é pela pregação do Evangelho. Se alguém não for de cidade em cidade, de pessoa em pessoa, explicando o Evangelho, não há conhecimento de Deus, não há saber de Deus, logo não há salvação. E a missão dele, passando por Bereia, passando por Tessalônica, agora chegando em Atenas, capital da sabedoria, é a mesma coisa. Ele precisa pregar o Evangelho para que o Evangelho seja entendido, compreendido e as pessoas possam ser salvas. É curioso porque Paulo, que está aqui em Atenas, ele é o autor de Romanos, e eu vou lembrar para vocês o que ele disse em Romanos 1, 16 e 17. Não precisa vocês abrirem, só ouçam bem o que ele escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aonde ele estava? Lá em Atos? Em Atenas. E Atenas fica onde? Na Grécia. Ele estava falando para os gregos. E em Romanos ele diz que o Evangelho que é capaz de salvar o judeu e salvar também o grego. Não há salvação através da filosofia, há salvação através do Evangelho. E o que ele diz no versículo 17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Logo não se revela através da filosofia, não se revela através do Platão, do Aristóteles. Claro que eles tiveram uma obra importante para o homem pensar, mas eles são incapazes de conduzir o homem a entender quem é Deus. Senão, eles nasceram há 400 anos antes de Cristo. Por que nenhum deles conseguiu fazer com que os gregos entendessem quem é Deus em sua plenitude? E notem, meus irmãos, Paulo está ali, ele vê isso, e o que ele faz? Ele sabe que o remédio para a ignorância sobre Deus, qual é o remédio? É pregar. Note que ele se revoltou no versículo 16, e o que diz o 17? Por isso é explicativo. Quando ele se revoltou, ele olhou a idolatria e ele disse, por isso, agora vem a ação dele. Ele sabe que se ele ficar quieto, se ele ficar calado, o que vai acontecer com os gregos? Eles vão continuar ignorantes, idólatras, sem saber quem é Deus, sem entender como é a salvação. E o texto diz, por isso, mostrando que a reação dele a ele observar a idolatria foi fazer o quê? Pregar. Note que interessante. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os quais se encontrava ali. Paulo poderia ter pensado assim, não, o que importa é a gente estar adorando alguma coisa. O que importa é estar adorando algum Deus, não importa se seja Atenas, não importa se seja Mercúrio, não importa se seja Zeus. O que importa é que a gente fala que tem um Deus. Paulo não entendeu isso. Ele entendeu que aquilo ali não salvava ninguém. E ele rapidamente, todo dia, começou a trabalhar e a explicar para as pessoas sobre a salvação. Sobre Cristo Jesus.
E agora nota que interessante. O que diz no versículo 18? E alguns dos filósofos, olha. O Paulo pregou e os filósofos aparecem. Os filósofos aqui são mostrando que há o berço da sabedoria aqui, ó. Na Grécia, o berço da filosofia aqui, ó. E nota coisa curiosa. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Porque a hora que ele começou a falar, o que aconteceu? Os filósofos não concordaram. E ele já tem novamente ali um problema, porque a hora que ele começa a falar, ali os filósofos estão, pera aí, rapaz. E nota o que é dito no texto. Os filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Nota que ele não está pregando qualquer coisa. O alvo dele para os gregos qual é? O alvo é falar sobre Jesus. Porque sem Cristo não há salvação. Note a ênfase dos textos bíblicos. Se nós olhamos Pedro pregando em Atos 4, ele diz que não há um outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação se não for por intermédio de Cristo. Logo, uma pregação que não apresenta Cristo é uma pregação manca, é uma pregação falha. É uma pregação que não conduz a pessoa a lugar algum, se não falar de Cristo como Senhor e Salvador, se não apresentar que Ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. E Paulo sabia que os gregos continuariam na idolatria e não teriam salvação se não ouvissem falar de Cristo. E Paulo começa a pregar para eles sobre Cristo. Só que os filósofos não gostam e começam a dizer: esse tagarela está falando aí. E começa a dizer: ele está pregando estranhos deuses. Nota que eles não conhecem quem é Deus, porque eles falam esses estranhos deuses. Para eles, aquilo que ele está falando é algo estranho, mas é o que pode salvá-los. A única coisa que pode salvá-los é a pregação do apóstolo Paulo, ao qual ele estava fazendo para os gregos ali, para os moradores de Atenas ali. Versículo 19, para nós seguirmos, o texto diz: então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo. Areópago era um lugar, meus irmãos, onde se discutiam ideias. E o que fizeram com ele foi: ele estava pregando na sinagoga, nas praças, o pessoal pegou ali os filósofos e disse: olha, já que você está pregando aí, vamos lá para Areópago. Vamos lá discutir o assunto lá onde é discutido ideias. Eles tinham um lugar que eles se reuniam ali para discutir pensamentos. E agora o Paulo pregou, falou de Jesus, falou de coisas que eles não conhecem. Nota que eles não conhecem mesmo com todos os filósofos. Eles disseram: vamos lá. E pegaram e levaram o Paulo. E nota o que eles dizem para ele, ó. Então, tomando consigo, levaram Areópago, dizendo: poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Se é nova, eles não sabiam. Note que os filósofos falharam. Note que Platão, Aristóteles, o Sócrates, o Anaximandro falharam em ensinar aos gregos sobre a salvação, sobre quem é Deus. Porque para eles a doutrina é nova. Claro que ele está pregando a ressurreição aqui, que os gregos não criam em ressurreição, porque eles achavam que a matéria é má, mas o espírito é puro. E eles dizem: essa nova doutrina. Agora note o versículo 20, que é um dos versículos mais fantásticos do texto. Posto que nos traze aos ouvidos. Posto que nos trazes aos ouvidos. Isso aqui é fundamental no texto. Vocês lembram que o Paulo pregou, que o Paulo escreveu em Romanos capítulo 10? Como crerão, se não há quem pregue? Como alguém pode crer se não há quem pregue? Mas antes ele tinha dito: como ouvirão, né? Como ouvirão, se não há quem pregue? Essa é a ideia que ele está trabalhando no capítulo 10 de Romanos. Para que alguém creia, é preciso que ouça. Mas para que alguém ouça, é preciso que alguém esteja pregando. E é exatamente isso que ele está fazendo. E ele está dizendo: posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Eles estão dizendo: olha, nós estamos ouvindo. Ou seja, o Paulo sabe que tem que pregar. E você olha para Romanos capítulo 10, o que nós notamos em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. O que os gregos estão dizendo para ele? Posto que nos traz aos ouvidos. Eles estão ouvindo.
O Paulo sabe que a única maneira de alguém crer e conhecer quem é Deus é através da pregação do Evangelho. Que ela ouça sobre Cristo, ouça sobre a morte dele, sobre a ressurreição de Cristo. E ele está pregando. É curioso porque as pessoas muitas vezes acham que a conversão acontece de qualquer forma. Eu queria tanto que o meu familiar se convertesse, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas ele nunca vai se converter se não tiver alguém pregando. E precisa pregar da maneira correta. Precisa pregar o Evangelho corretamente. Precisa fazer como Paulo aqui, ter a ousadia, mesmo que ele chame ele tagarela, mesmo que chame ele falador, mesmo que achem que ele está pregando estranhos Deus, ter a ousadia de pregar, mesmo que haja uma idolatria dominante, ter a ousadia de pregar e falar do Evangelho, falar de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus. E muitas vezes nós desprezamos o poder de Deus. Nós achamos que as pessoas têm que vir para a igreja porque nós dizemos assim para elas: olha, vai lá na minha igreja, ela é muito legal. A minha igreja tem um ar-condicionado maravilhoso. Não tem, né? Que não tem, ele está aí sofrendo com o calor. A minha igreja tem bancos confortáveis, espaços bem legais, e a pessoa fica fazendo propaganda da igreja para outra, falando que é confortável, que é maravilhoso, que tem isso, que tem aquilo, que tem festinha. Isso não converte ninguém. Pastor, mas daí quando ela vai lá, ela vai se converter. Ela não vai se converter se não for pela pregação do Evangelho. Porque muitas vezes ela chega ali, o pessoal canta. Aí o sujeito pega o microfone e diz: meus irmãos, não precisamos mais de palavra, porque Deus já falou conosco através do quê? Do louvor. Quer dizer que Deus fala através do louvor? Paulo nunca disse isso. Paulo fala que Deus fala através do Evangelho, da pregação do Evangelho. Não é cantar 200 músicas, mas é através da pregação correta da Bíblia, dos ensinos bíblicos. E o que nós muitas vezes fazemos? Nós achamos legal porque nós vimos a irmã Chiquinha cantar, a irmã não sei quem, o irmão não sei, a dupla não sei. Não estou dizendo que todos os louvores são errados, mas a gente fica praticamente assistindo um show de músicas e não ouve a pregação do Evangelho. Como pode acontecer conversão se não está havendo a pregação do Evangelho? Veja que Paulo não disse assim para eles: olha, eu estou vendo que vocês são idólatras, agora eu vou tentar cantar aqui para vocês 10 músicas. Vou cantar para vocês 10 músicas e Deus vai falar pelas 10 músicas. Ele não disse isso. O Paulo pega e sabe que é pela pregação do Evangelho que uma pessoa pode se converter. É pela apresentação de Cristo, da sua morte e ressurreição, que alguém pode realmente ser tocado pelo Espírito Santo e vir a crer. E o Paulo, a hora que eles levam ele para o Areópago, eles falam que ele está trazendo coisas estranhas aos ouvidos. Veja que ele não se intimida. Veja o versículo 21. Pois todos de Atenas, os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir das últimas novidades. Olha o versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: aqui vem a pregação. Note que ele vai começar a pregar. Meus irmãos, aqui está uma arte, a arte de apresentar a palavra de Deus com coragem. Levam esse homem que saiu fugindo de Bereia, saiu fugindo de Tessalônica, ele apanhou em Listra, ele foi surrado, ele foi preso em Filipos, mas de novo alguém o diz: olha, eu quero saber sobre isso que você está falando, e leva ele para o Areópago, e ele chega no meio do Areópago e ele começa a pregar, porque ele sabe que a única maneira de alguém se converter verdadeiramente é pela apresentação do Evangelho, da pregação das Escrituras. A fé não vem de outra forma se não for pela pregação da palavra de Deus. E ele levanta, eu quero passar com os irmãos alguns pontos aqui para nós caminharmos para o final, alguns pontos do sermão dele. Note o que ele diz: então Paulo levantando-se, versículo 22, então Paulo se levantando-se no meio do Areópago disse: senhores atenienses, vejam que aqui ele está cercado de homens que têm ideias na Grécia. Ele está cercado de filósofos, ele está cercado de homens inteligentíssimos. Mas ele não vai aqui pegar e dizer: olha, eu vou falar de filosofia para vocês. Ele vai pregar as Escrituras de uma forma inteligente. E ele levanta e diz assim: senhores atenienses. Isso aqui é um respeito por eles, pelo homem. Ele não diz assim: se você não se arrepender de ser idolatria de vocês vão tudo para o inferno. Não, ele não fez isso. Ele levantou, ele fala disso, palavra temperada com sal. Apesar de que o sermão dele é bem duro. Mas ele levanta e diz: olha, senhores atenienses, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Por que ele está dizendo isso? Porque ele viu a idolatria dominante.
Ele se revoltou com a idolatria no seu íntimo. E quando ele levanta, ele diz: olha, eu vejo que vocês são bem religiosos. Porque de fato eles são religiosos. E você precisa aproveitar a religião que as pessoas têm para apresentar a verdade. Você precisa aproveitar que ela crê em muitas coisas, mas precisa apresentar para ela o que é verdadeiro. Porque a pessoa vai ter fé. Ah, eu creio nos espíritos. Mas você aproveita a religiosidade dela e prega a verdade. Você não vai pegar eles e sair caçando bruxas por aí. Você aproveita a religiosidade e vai apresentar a verdade. Mesmo que seja de maneira dura, mas apresenta. E nota o que ele faz: vejo que vocês são acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus conhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que extraordinário. O que o Paulo está dizendo para eles: eu fui de altar em altar e eu achei, e tinha um altar lá mesmo assim. Tinha um altar lá sem ídolo em cima. Isso a história grega conta. Tinha um altar sem ídolo em cima. E estava escrito ali embaixo: ao Deus desconhecido. Porque os gregos tinham dezenas de deuses, mas tinha um altar na Grécia que estava escrito: ao Deus desconhecido. Contam alguns historiadores que os gregos tiveram uma fome muito grande, a qual abateu-se sobre a Grécia. E eles começaram a sacrificar para os deuses deles e pedir para os deuses deles, e a fome não saía dali, porque deu uma seca muito forte lá. E eles, depois de terem feito todo tipo de pedido para os deuses, né, como os marinheiros lá no barco de Jonas, pediram para todos os deuses possíveis e nenhum deus respondeu. Então os gregos pegaram e fizeram o seguinte: pediram: olha, se há um Deus que nós não conhecemos, então que nos atenda e ouça a nossa voz, e por favor que faça que essa fome passe da Grécia, ali de Atenas. Ele diz que quando eles oraram para esse Deus que eles não conheciam, esse Deus atendeu e cessou-se a fome na Grécia. E eles fizeram então um altar ao Deus desconhecido. O problema é que eles oraram, Deus respondeu, mas eles ainda não conhecem. Paulo diz: olha, eu estou anunciando esse que vocês não conhecem, vocês adoram sem conhecer. Eles não sabem quem é Deus, apesar da filosofia, e eu vim anunciar para vocês: é esse Deus desconhecido. E aí ele começa a dizer no versículo 24: olhe para onde ele vai, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele está pregando qual parte da Bíblia? Gênesis. Note onde ele começou para os gregos. Ele está tratando eles como bebezinhos. Ele disse: olha, eu vim anunciar para vocês o Deus que fez todas as coisas. Ele foi para Gênesis, explicando para eles que o Deus que nós servimos é o Deus que fez todas as coisas. Foi Ele quem fez as árvores, foi Ele quem fez os rios, foi Ele quem fez todos os animais grandes e pequenos. É Ele quem fez, é Ele quem domina. Ele está pregando o Deus Criador para eles e dizendo para eles: olha, esses deuses que vocês adoram não são deuses. Eu anuncio um Deus que vocês não conhecem, e esse Deus que eu anuncio é o Deus que fez todas as coisas. E nota que ele segue o sermão, é extraordinário. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui ele endureceu. Sabe por quê? Porque na Grécia tinham templos aos deuses. Tinham vários templos aos deuses, que vinham pessoas de todos os lugares ali da Grécia e até de outros países para adorarem nos templos, no templo de Atenas, no templo de Zeus. E o Paulo está dizendo assim: olha, eu estou apresentando para vocês esse Deus conhecido. Ele criou todas as coisas, mas Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque tudo é dele, tudo Ele fez. O que Ele está dizendo para os gregos é: vocês estão errados, vocês estão adorando deuses que vocês fazem templos, mas esse Deus que eu apresento, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita num templo. E onde a Bíblia diz que é o templo? O nosso corpo. A igreja é templo do Espírito Santo. O salvo é templo do Espírito Santo, porque nós queremos que o Espírito Santo, quando ele sela alguém, ele mora dentro da pessoa, ele entra dentro da pessoa. Então o corpo do homem é chamado de templo do Espírito Santo. Ele não habita em templos feitos de mãos humanas, ele habita na própria pessoa, conforme o ensino bíblico. E Paulo está pregando isso porque ele crê no Espírito Santo. Ele sabe que é assim que funciona, mostrando para eles. E depois ele diz: nem é servido por mãos humanas,
como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Presta atenção nesse versículo que é altamente teológico. Paulo está dizendo, olha, Deus não é servido por mãos humanas, sabe por quê? Os gregos entravam com oferendas para os deuses deles. Levavam lá as oferendas para os deuses deles e deixavam nos altares. O Paulo diz assim, vocês estão errados. O Deus que estou apresentando para vocês não precisa de nada, porque tudo é dele, foi Ele quem criou. Vocês vão trazer frutas para o meu Deus? Deus criou todas as frutas, Ele não precisa de fruta. Ele não mora, Ele não precisa comer. Foi Ele quem fez todas as coisas. E depois Ele diz que Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Preste atenção nesse detalhe aqui. O que o Paulo está dizendo é, nenhum ser humano vive se Deus não der respiração para ele. Ele está dizendo que Deus dá a todos. Isso aqui inclui o homem bom e o homem mau. Quem é que dá vida para o homem mau? Deus. Quem é que dá vida para o homem bom? Deus. Quem é que corta a respiração do homem bom? Deus. Quem é que corta a respiração do homem mau? Deus. Por que Ele faz isso? Porque Ele criou todas as coisas. Isso tem que ser coerente. E o Paulo está dizendo para eles, olha, a vida de vocês pertence a esse Deus. É Ele quem deu vida para vocês. É Ele quem pode dar fôlego para vocês, mas pode cortar também. É esse Deus que estou apresentando para vocês. Hoje estava contando para a Denise, e eu contei já para alguns irmãos aqui. Eu conheci uma vez uma moça lá em Xanxerê. E essa moça estava tendo visões, né, de demônios, porque ela estava lendo um livro de Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Livro terrível, terrível, terrível. Que alguns aí de bobeira, influenciados por outros, acabaram lendo essa porcaria, né? E essa menina estava lendo esse livro, e a mãe dela, na época, ela tinha uns 13, 14 anos, a mãe disse, olha, ela está abrindo guarda-roupa, vendo demônio, entrando no banheiro, está vendo demônio, vendo tudo quanto é coisa. Eu perguntei para ela assim, ela está lendo algum livro? Ela disse, tá. Deram um livro aí para ela. Disse, qual livro? Ele veio para libertar os cativos. Aí peguei o livro, pedi para ela emprestar, e comecei a ler e anotar os lugares onde a Rebecca Cabral falava. Reunião de lobisomens. Reunião de lobisomens, está lá. Aí anotei o texto do lado. Abençoar alguém saindo do corpo. Você deita, aí o teu espírito sai, vai lá na casa de alguém, coloca as mãos sobre a casa e abençoa a pessoa pelo espírito. Teu corpo fica na casa, teu espírito sai por aí, abençoando a pessoa. E fui anotando que isso não é possível. A menina leu os textos bíblicos e graças a Deus ela abandonou a Rebecca Brown e tudo voltou ao normal. Mas hoje, né, com 32 anos, meu primo manda um link para mim de um acidente, né, em Pontes, em Lages, né, essa menina viajando com o noivo teve um acidente, né, ontem, né, e veio a falecer no hospital ontem, com 32 anos. Hoje eu abri o Face dela, está lá um texto de Pedro, vós sois raça eleita, sacerdócio santo, e a gente fica triste, né, com o falecimento dela. Olhei no Face dela inúmeras, que era uma pessoa muito querida, inúmeras mensagens de sentimento, de pesar pela morte dela. É duro às vezes aceitar, mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo que o Senhor é soberano sobre a vida. Foi Ele quem fez o homem, é dele todos, é Ele mesmo quem dá a vida, a respiração e tudo mais. Eu preciso crer num Deus, não só nas horas boas, mas eu preciso crer num Deus que realmente é Deus em todas as horas. Por mais que me doa, por mais que seja angustiante, mas a vida dela está na mão do Senhor. Estava nas mãos do Senhor. Assim como a vida de todos nós. E quando nós ouvimos isso, nós temos que entender que nós precisamos nos dobrar diante desse Deus. É o que o Paulo está pregando para eles. Entendam quem é esse Deus para que vocês adorem Ele verdadeiramente. Porque se você parar para pensar que Deus é o Senhor da tua vida, é Ele quem dá a respiração, mas Ele quem corta, você precisa adorá-lo e agradecer pela sua vida e querer conhecê-lo. E o que o Paulo está fazendo é isso. Ele está falando para eles, versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Note esse versículo, ele diz que não fez Adão e mais alguns, ele diz que de um só fez todas as raças humanas. O que o Paulo está dizendo é que de Adão, todos os homens são descendentes de Adão. E o que ele está dizendo para eles, vocês gregos, por mais inteligentes que vocês sejam, por mais espertos que vocês sejam, vocês descendem de Adão. Vocês não escapam disso. E ele está pregando para eles isso, que Deus é que é o Senhor. Deus fez Adão e logo eles também são. E ele vai dizendo, para buscarem a Deus, porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração.
Aqui está um versículo que mostra que Paulo era inteligentíssimo. Ele está citando um poeta pouco conhecido da época, mas Paulo conhecia esse poeta grego e ele cita para eles: olha, os poetas de vocês dizem isso. Dizem que nós vivemos, nos movemos, existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. E ele está apresentando esse Deus. E agora notem: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Por que ele está dizendo isso? Porque ele viu todos os ídolos. Se esse Deus que eu estou apresentando para vocês, ele não é produzido pela imaginação do homem, porque ele viu toda a idolatria. Esse Deus é um Deus que fez a terra, é um Deus que dá vida, é um Deus soberano. Não é um homem que você pega lá um cinzel e começa a fazer e cria um ídolo e diz: esse é meu Deus. E depois ele vai agora endurecer o sermão dele. E olhe para nós finalizarmos. Ele diz no versículo 30: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ele fala do que aqui? Pecado. Note que interessante, ele vai falar de pecado para eles. Esse Deus que eu estou falando para vocês, ele notifica para todos os homens que se arrependam. Porque o maior problema do homem com Deus é o arrependimento, é o pecado. Porque se não houver arrependimento, não há perdão de pecados. Se não houver o crer no sangue de Cristo que perdoa o pecado, não há perdão. Logo o homem está condenado. Nenhum ídolo consegue dar salvação, porque nenhum ídolo derramou seu sangue. Nenhum ídolo fala de arrependimento, porque os ídolos não falam sobre arrependimento, porque eles são mudos. Mas Paulo está pregando um Deus vivo, que anuncia para todo homem que se arrependa. Versículo 31: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar. Aí ele fala do julgamento. Note que ele falou do arrependimento, falou do julgamento. Não está falando só de quem é Deus. Ele está falando que Deus mandou que se arrependa. E que além do arrependimento ele está avisando: olha, um dia vai ter julgamento. Olha a diferença das pregações de hoje. Você vai no culto, levanta o pregador, e aí o pregador quer impressionar a plateia, ele começa a pregar, prega 1h40, que Deus vai abençoar todo mundo. Deus vai abençoar você, Deus tem bênçãos para você, Deus tem maravilhas para você, e vai derramando bênçãos, derramando bênçãos. Mas nunca fala sobre arrependimento, nunca fala sobre pecado, nunca fala que um dia Deus há de julgar, que há um problema sério, nunca fala. Esse pregador não pode ser um pregador de Deus, apesar de derramar bênçãos sobre todo mundo. Mas esse pregador não pode ser um pregador sério, um pregador honrado e que seja um pregador de Deus. Porque todos os pregadores sabem que precisam anunciar a Cristo, precisam anunciar arrependimento e também sobre o juízo de Deus, porque senão um dia nós daremos conta diante de Deus não termos avisado os homens. E Paulo nos avisou. E o que ele fala no finalzinho? Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Está falando de Jesus, fala da ressurreição. E note que aqui o sermão dele vai ser cortado, ele não termina. Olha o que acontece, 32: quando ouviram falar de ressurreição, porque os gregos não criam que alguém ressuscita, eles acham essa ideia doida, uns escarneceram, começaram a rir dele. Isso é um louco, rapaz, ele está aí, eu acho que se bateu a cabeça, né? Você é um doido. Vê se não é isso que acontece. Veja quando vocês chegam para falar para alguém assim: olha, eu vim falar de Jesus. Que Jesus, rapaz? Você queria essa Bíblia aí ultrapassada dos antigos? Isso aí é coisa que o homem escreveu e zomba da gente. Mas o texto diz: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Você prega, a pessoa diz: olha, agora eu tenho um compromisso, eu tenho que sair ali, fazer isso, fazer aquilo, depois nós conversamos mais. Muitas vezes é mentira. Muitas vezes ela não tem compromisso nenhum. O que ela não quer é te ouvir naquela hora. Ela não gosta da verdade. Então ela pega alguma coisa lá e diz: olha, eu preciso fazer isso, e ela quer escapar, porque ela não quer mais ouvir a verdade. Uns dão risada, outros dizem que não dá para ouvir naquele momento. Mas pela graça de Deus, o que nós vemos? A essa altura, pois, Paulo se retirou do meio deles. Isso aí Lucas registra no versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. O evangelho não volta vazio. Uns podem escarnecer, outros podem dizer: nós vamos ouvir outra hora. Mas o evangelho não volta vazio. Aqueles que o Senhor quiser, o Senhor chama
ao arrependimento. Veja que Paulo falou de arrependimento, falou de julgamento, e o texto diz que alguns creram. E o texto diz: entre eles estava Dionísio, o Areopagita. Um homem ali do Areópago ouviu e Deus trabalhou no coração dele. E o homem se falou: eu creio nesse Deus que está pregando. Eu creio. Veja que ele está abandonando toda a sua cultura e crendo agora no que Paulo está pregando, crendo no Evangelho. Diz que Dionísio o Areopagita creu, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. A palavra não voltou vazia. Alguns podem escarnecer, outros podem dizer que ouviremos mais tarde, mas o Evangelho, ele cumprirá aquilo que Deus ordenou. Ele falará aos corações daqueles que são verdadeiramente escolhidos pelo Senhor. Meus irmãos, vamos viver amanhã, segunda-feira, entendendo que o homem, pela sua própria capacidade, não consegue entender quem é Deus. Ele precisa ouvir do Evangelho. Se ele precisa ouvir do Evangelho, você, eu, nós fomos chamados para falarmos. Vamos entender que depois que nós apresentarmos o Evangelho, alguns podem rir de nós, podem escarnecer do nome que nós estamos pregando. Outros podem dizer: não, vou te ouvir em outro momento. Mas lembre-se que, conforme você for semeando o Evangelho, vai chegar um momento que alguns crerão, porque o Senhor fará com que eles creiam. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Assim nós cremos nesta noite e nós vivemos como igreja. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um, que nós possamos sair daqui alegres porque meditamos na palavra. Espero que os irmãos depois leiam o texto, confiram o texto. Podem também ler o capítulo 18. Paulo vai agora para Corinto, nas cartas que foram escritas aos Coríntios. Ele vai sair de Atenas e vai para Corinto, que também é uma cidade grega. Então leiam mais a Bíblia para que nós possamos crescer no conhecimento da graça.